Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou responder essa pergunta que me fazem, que muita gente faz, na verdade, que é o porquê se estuda história. Essa eu vou falar em dois âmbitos, digamos assim. Um no âmbito mais pessoal, digamos assim, e o outro num âmbito mais, digamos assim, acadêmico, na verdade escolar, para ser mais preciso, não que a escola não seja uma forma de academia, certo? Bom, no âmbito escolar, basicamente, primeiro, história é uma ciência. Ela é dotada de métodos e tem o seu objeto de pesquisa. No caso, eu gosto da definição do Mark Bloch, que é o homem no seu tempo, certo? No caso, é claro, com suas relações sociais, seja elas religiosas, econômicas, culturais, tudo. Só seus modos de fazer e de viver. E o seu pensamento, as suas mentalidades, certo? E aí entra a ideia da história na escola. A história, a ciência histórica, está na escola, nos currículos escolares, com a função de fornecer uma identidade cultural para os alunos, certo? Quando se tira uma criança da escola, e aí é por isso não se tem ensino religioso obrigatório, por exemplo, se tira a criança da família, esse é o nosso modelo escolar, da família, que é onde, e da comunidade, de certa maneira, que é onde vive a superstição. E na nossa mentalidade positivista, se coloca ela na ciência. E, digamos assim, numa sociedade mais abrangente, certo? Se você for pensar, por exemplo, quando eu penso nos meus alunos, que a cosmovisão deles vai apenas até onde o bairro vai, a rua dele vai, certo? A referência dele, o que é governo, ele pensa que é a escola ou uma viatura de polícia, nem de bombeiro ou uma ambulância ele viu, certo? Então a ideia de se tirar da escola é ampliar essa cosmovisão. E a escola e a história na escola, ela serve para quê? Para te dar uma formação de uma identidade uniforme. Basicamente, ela serve para criar uma nação. Nações, no caso, já que são várias escolas. E por isso, simplesmente se ensina ela. Se apresenta fatos e disso se destrincha a importância. Também com isso se agrega valores que se foram transmitidos ao longo do tempo. Por exemplo, em Grécia pouco se fala de filosofia em si, mas, por exemplo, se fala de democracia em Atenas. Isso é uma escolha, certo? Porque a ideia de uma formação democrática é muito mais importante do que, talvez, pensar filosofia ou pensar sistemas de governo.
Ou, por exemplo, quando se estuda Roma, se dá privilégios ainda mais ao Império e à República. A República e ao Império, que a República vem primeiro, certo? Depois se segue um itinerário de formação mais ou menos do capitalismo, que é do Renascimento, aí vai para o absolutismo, as grandes navegações, certo? E aí se vai à Revolução Industrial e ao Iluminismo. Então, tudo isso para que se crie uma identidade nessa pessoa, nesse estudante. Na verdade, nesses, porque a ideia é passar um conhecimento uniforme, certo? E por isso, em razão disso, é que são feitas essas escolhas para se tirar uma ideia ignominiosa e supersticiosa disso, e não que não haja criação de mitos, por exemplo. Um exemplo de mito clássico é o de Tiradentes. Se você for ver a Inconfidência Mineira, se fosse um filme, seria A Volta dos que Não Foram, certo? Do ponto de vista historiográfico, não teve tanto peso assim. E essa construção que se houve depois veio do republicanismo, com a República, certo? Então, a ideia é de se criar uma identidade nacional, uma identidade regional. Nos currículos de primeira a quinta série, ainda há ideia de história municipal e por aí vai. Organização de poderes e certas coisas institucionais, pelo menos tinha. Eu estou desatualizado nesse termo, certo? E agora no âmbito individual, porque você deve estudar história. Bom, primeiro, para você não ser um nostálgico, ou o contrário, você ser. Bom, por exemplo, você acreditar que talvez você não se torne um nostálgico tão fanático assim, certo? Ao saber que a prática do que aconteceu não era tão interessante. Um exemplo é o vinil. Todo mundo fala do vinil, que é melhor e tudo mais, mas num teste cego a pessoa não pegaria, e ele não tinha um alcance, por exemplo, de graves tão grande assim, certo? Alguns cantores como Jim Morrison, Elvis Presley e por aí vai, por exemplo, tinham suas vozes agudizadas, digamos assim, para caber no vinil, para que o vinil pudesse tocar elas. Além de outros instrumentos como baixo, por exemplo, também tinham que ser agudizados, digamos assim. Tinha-se o engenheiro de master, certo? Mas também para você descobrir que talvez você estivesse melhor mesmo. Por exemplo, quando eu explico por que os seus pais compraram casa e você não, carro e casa, certo? E é para saber onde você se situa,
Porque a história, ela serve ao presente, a quem vai consumir, como qualquer ciência. Assim como o Ian Fleming descobrindo a penicilina em 1925, não sei se foi esse ano que ele descobriu ou que ele ganhou o Nobel, mas você recebe ela, o bezetacil, até hoje, e é para isso que ele serve. E é para isso que a história como ciência lhe serve, para te não conscientizar, mas te situar como um sujeito numa sociedade e que está exposto ou sendo servido por tais e tais situações, conjunturas, e o que formou elas, certo? De onde elas vêm, por que elas existem, certo? A gente passa por um feriado, a gente passa por um monumento, por uma estátua, ou por uma rua, e a gente não sabe quem é tal pessoa, mas ela talvez teve a sua importância. E vai saber uma pessoa que é um parente seu, por exemplo. E você pode dizer, olha lá, meu tio-avô fez tal coisa, certo? E não que a história não deva ser revisitada. Apesar de o que aconteceu no passado não pode ser mudado, o estudo do presente joga uma nova luz sobre o que aconteceu, certo? Um exemplo disso é se você pensar nesses revisionismos que nós temos. Por exemplo, quando gente que fica jogando estátuas no rio, ou depredando estátuas, mas que na verdade é porque simplesmente a maré política virou, certo? Também tem essa função de corroborar outros poderes e de te identificar, de te valorizar. Esse é um poder que a história tem. Ela agrega valor às coisas, certo? E ao principal de tudo, se ela agrega valor às coisas, ela agrega você também, coisinha. Obrigado.